Bom dia! Vamos falar um pouquinho de relações trigonométricas no triângulo retângulo. Aí nós temos aqui o nosso triângulo retângulo, bonitinho aqui, ó, um ângulo de 90, oposto a ele a nossa hipotenusa, e temos os nossos catetos. Só que hoje nós vamos aprender uma relação em relação aos outros ângulos também. Eu vou pegar aqui esse ângulo, que é o menor ângulo do meu triângulo retângulo. O menor ângulo está sempre oposto ao menor lado, tá? Então, aqui esse daqui é o menor lado, esse é o menor ângulo. Esse aqui, né, é o lado médio, né, porque a hipotenusa que é o maior. Então, esse daqui é o maior ângulo. Vamos dizer, né, é o menor ângulo, o ângulo oposto ao menor cateto. Ah, agora melhorou. Então, aqui o cateto maior, ângulo maior. Cateto menor, ângulo menor. Esse ângulo meu aqui, ele mede 30 graus, tá bom? E aí eu vou olhar agora as minhas relações em relação a este ângulo aqui. Bom, então em relação a este ângulo aqui de 30 graus, nós temos as relações trigonométricas. As relações trigonométricas são seno, cosseno e tangente. O seno vai ser sempre o cateto oposto sobre a hipotenusa. Ah, mas de cateto oposto a gente não havia falado ainda, né? Hipotenusa, muito bem. Cateto oposto ao quê? Cateto oposto ao ângulo 30. Nós estamos olhando o ângulo 30, tá bom? Poderíamos olhar esse aqui também, que é o ângulo 60, mas estamos olhando o ângulo 30. Então, o seno de 30 vai ser o cateto oposto ao ângulo 30 sobre a hipotenusa. O cateto, o cosseno, aliás, de 30, deixa eu pôr o 30 aqui, vai ser o cateto adjacente. Então, para o seno usamos o oposto. Para o cosseno usamos o adjacente. Ah, o que é isso? Espera aí que eu já vou explicar, hein? Sobre a hipotenusa. E nós temos uma outra relação chamada tangente. E a tangente, ela não usa a hipotenusa, então nós vamos usar somente o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. A medida, né, do cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. Errei aqui o J. Tá bom? Ah, mas então o que é cateto oposto e o que é cateto adjacente? Então, oposto é o que está do lado contrário, lá na frente. Então, quem está lá na frente do ângulo de 30, nós estamos olhando para o ângulo de 30, né? Então, este é o cateto oposto ao ângulo de 30. O que está aqui, que é o lado deste mesmo ângulo, é o lado que ajuda a formar esse ângulo, então é o lado vizinho do ângulo. Adjacente significa vizinho. Então, esse é o meu cateto adjacente, o que forma o ângulo que eu estou olhando, tá bom? Então, aqui nós temos as nossas relações trigonométricas, seno, cosseno e tangente, tá? Agora, vamos ver como que isso fica na prática. Olha só. Então, aqui na prática, vamos colocar um exemplo onde eu tenho a minha medida da hipotenusa. Então, vou dizer que a minha hipotenusa mede 8, tá bom? 8 centímetros. Aqui eu tenho um ângulo de 30 e eu quero encontrar o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, eu vou usar as minhas relações trigonométricas para encontrar o cateto oposto e o adjacente, tá bom? Bom, para isso eu preciso de uma informação. Eu preciso saber quanto que é a medida do seno de 30, do cosseno e da tangente. Ah, não posso fazer por Pitágoras, como fazíamos com as relações métricas, mas aí eu só tenho uma medida, né? Para fazer por Pitágoras, eu preciso ter a medida de pelo menos 2 lados. Então, o que eu preciso nesse momento é saber a medida do seno, do cosseno ou da tangente de 30, depende de quem eu for usar. Então, vamos pensar um pouquinho. Se eu quiser achar o cateto oposto, ó, ele é oposto ao ângulo de 30 e a hipotenusa está aqui.
Qual a relação que tem o cateto oposto e a hipotenusa? Aí eu venho aqui, olha, ó, cateto oposto e hipotenusa é a relação seno. Então, eu vou usar o seno de 30 graus, tá bom? O ângulo, o seno de 30 graus, por enquanto, nos exercícios que estamos fazendo agora, a medida do seno, cosseno e tangente vai ser dado lá no enunciado do exercício. O seno de 30 graus é meio, tá bom? Então, eu vou usar essa informação, que o seno de 30 graus é meio, para resolver o meu exercício. Vou usar a relação seno, porque eu quero achar o cateto oposto, eu já tenho a hipotenusa e já sei que o seno de 30 é meio. Então, vou escrever lá. Ah, tô abreviando o seno, né? Tô escrevendo só 100. Se vocês olharem na calculadora, ele escreve sim, porque a sigla da calculadora é a sigla do seno em inglês. Na calculadora científica também tem essa função seno. Bom, o que é o seno de 30? É a medida do cateto oposto dividido pela hipotenusa. Hipotenusa. Muito bem. O seno de 30 nós já vimos que foi dado no exercício que é meio. Então, vou colocar aqui, meio. O cateto oposto, nós não sabemos, é o que nós queremos encontrar, vamos chamá-lo de x, tá bom? Vou chamar o cateto oposto de x. A hipotenusa mede 8, foi dado no exercício. Então, é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Pronto, virou uma equaçãozinha, vocês já sabem resolver, né? Tá dividindo por 8, passo 8 para lá multiplicando. Meio vezes 8 é igual ao x, que é o meu cateto oposto. Meio vezes 8 são 4. Então, meu cateto oposto mede 4. Já descobrimos o cateto oposto. Agora, nós já achamos o cateto oposto, né, que deu 4, então aqui mede 4. Queremos o cateto adjacente. Então, para achar o cateto adjacente, agora eu já tenho hipotenusa, já tenho o cateto oposto, até poderia usar o teorema de Pitágoras, né, quando eu tenho medida de dois lados. Mas vamos continuar usando nossas relações trigonométricas. Então, o seno, eu preciso do cateto oposto e da hipotenusa. O cosseno, ó, eu tenho cateto adjacente e hipotenusa. Então, se eu souber o cosseno de 30, eu consigo achar o cateto adjacente. Também posso usar a tangente de 30, porque eu já sei o cateto oposto. Se eu souber a tangente de 30, consigo achar o cateto adjacente. Vamos usar o cosseno dessa vez. Se quisesse usar a tangente, também daria certo. É porque no caso aqui, ó, no meu exercício, ele me deu a medida do cosseno. Disse que o cosseno de 30 é 0,87. Cosseno é cateto, eu vou abreviar aqui que eu tô com um pouquinho de espaço. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa, tá bom? Vou pegar as minhas medidas, então. Quanto mede o cosseno de 30 que foi dado lá no meu exercício? 0,87. Quanto vale o meu cateto adjacente? É o que eu não sei lá no meu exercício, que é o que eu quero descobrir. Só que eu já chamei o oposto de x. Vou chamar o adjacente de y para não ficar tudo x confundindo a minha cabeça. Ai, que y feio, hein? Mas é o y. Então, vamos lá. Y sobre a medida da hipotenusa. Olha lá, hipotenusa é 8. Então, vamos dividir por 8, certo? Multiplicamos lá, passamos o 8 vezes o 87, e esse é o valor do meu cateto adjacente, que é o meu y, tá? Então, resolvendo, 8 vezes 7, 8 vezes 8, 8 vezes, bom, 6, duas casinhas, 6,96 é a medida do meu cateto adjacente, que é o y. Então, usando as relações trigonométricas, elas serão usadas quando eu souber a medida do ângulo, porque aí eu tenho como encontrar seno, cosseno e tangente. Nós vamos ver que tem alguns ângulos especiais, como o 30, o 45 e o 60, que a gente acaba decorando uma tabelinha para gravar esses seno, cosseno e tangente desses ângulos que são os principais. O restante muitas vezes é dado no problema,
né? Então, a gente consegue, com a medida do ângulo, de um outro ângulo sem ser o ângulo de 90, e somente um dos lados, encontrar os outros lados, tá? É para isso que nós usamos essas relações trigonométricas. Bom, pessoal, ainda tem um outro tipo de atividade que a gente pode fazer nesse exercício, ou usando as relações trigonométricas, aliás. Né? Eu posso fazer um exercício para encontrar a medida do ângulo, por exemplo, né? E usando as relações trigonométricas. Bom, então eu vou falar um exercício para vocês que eu tenho um triângulo retângulo, onde os catetos medem 4 e 3, tá bom? E eu quero encontrar o ângulo, o menor ângulo, a medida do menor ângulo, as relações trigonométricas, aliás, para o menor ângulo. O menor ângulo é o oposto ao menor cateto, então aqui está o cateto 3, vamos escrever cateto, para não esquecer, né? E a hipotenusa. Tá vendo aqui? Pronto. Então, o menor ângulo é o ângulo oposto ao menor cateto, então o cateto 3 é o menor, esse aqui é o menor ângulo. Então, nós vamos encontrar as relações métricas em relação a este ângulo, tá? Que eu vou chamar de ângulo alfa. Bom, e as minhas relações métricas são seno, então vamos primeiro achar o seno de alfa. O seno de alfa é o cateto oposto a ele, então o oposto é o que está na frente dele, oposto. E o adjacente é o que está formando o ângulo junto com a hipotenusa, então esse daqui é o adjacente. Adjacente ao ângulo alfa. Então, o seno é o cateto oposto, vamos escrever aqui cateto oposto, abreviei o cateto, tá? Sobre a hipotenusa. Já vamos gravando aí, hein? Então, meu cateto oposto mede 3. E a minha hipotenusa? Não sei. Como que eu faço para descobrir a hipotenusa se eu tenho os dois catetos? Eu uso o teorema de Pitágoras. Então, eu preciso da minha hipotenusa aqui para fazer a relação métrica. Então, eu tenho que fazer o teorema de Pitágoras nesse exercício, antes de escrever as relações trigonométricas. Desculpa, eu falei métrica, tá bom? São trigonométricas. Então, o meu teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado, que eu vou chamar de A ao quadrado, igual a soma dos meus catetos ao quadrado. Então, meus catetos são 3 ao quadrado e 4 ao quadrado. A ao quadrado é igual a 9 mais 16. A ao quadrado é igual a 25. Colocou raiz dos dois lados. Então, meu A é 5. Agora eu tenho a hipotenusa. Quanto é a hipotenusa? 5. Agora eu tenho quem colocar aqui. Então, o seno do alfa é 3/5. O cosseno de alfa é o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. Certo? Quem que é o adjacente? É o vizinho aqui do ângulo alfa, que é o 4. E a hipotenusa é o 5. Prontinho, relação escrita. Próxima, tangente de alfa. Abreviando aqui, abreviei o cosseno, abreviei tangente. O que é tangente? Cateto adjacente, cateto oposto, dividido pelo adjacente, que eu queria rimar com a tangente ali, ó. Adjacente. Cateto oposto dividido pelo adjacente. Quem é o cateto oposto ao ângulo alfa? É o 3. Quem é o adjacente? É o que está aqui ao ladinho do ângulo alfa, formando ele, que é o 4. Aí encontrei as minhas relações trigonométricas do ângulo alfa, né? Então, mais pra frente, a gente vai ver que se eu dividir 3 por 5 aqui, eu acho um númerozinho que é correspondente a algum ângulo, e aí eu consigo descobrir que ângulo que é esse, tá bom? Mas isso a gente não vai fazer por enquanto.